E aí pessoal, tudo bom? É sempre um prazer estar aqui com vocês e hoje, no nosso curso Fundamentos de Física, a gente vai fazer a conexão entre essa álgebra vetorial e as leis da física, tá? Então, tudo que a gente construiu de vetores até agora, a gente sempre partiu da ideia de desenhar um vetor a partir da origem de um sistema de coordenadas apontando para um ponto. E esse vetor pode representar uma grandeza física, por exemplo, um deslocamento. É mais fácil de visualizar um deslocamento porque ele é espacial, né? Se a gente for imaginar uma força, a gente já teria que ter os eixos em dimensões de newtons, porque é a dimensão de força, né? Que é a unidade de medida de força. Então, quando a gente desenha um vetor, a gente representa ele com uma seta apontando desde a origem do sistema de coordenadas até o ponto em questão. Só que tem um detalhe, né? Quando a gente... será que a gente escolheu o sistema de coordenadas mais apropriado? Parece meio arbitrário, né? Qual que vai ser a nossa referencial? Será que eu posso usar o canto ou eu vou usar a metade da parede? Vou usar a parte mais em cima? Então, essa é a pergunta que eu quero responder para vocês agora. O fato é que, quando a gente pensa no sistema de coordenadas mais apropriado, a gente pode ver o seguinte: um vetor, independente do sistema de coordenadas, se a gente vai representar uma força numa certa direção, ele vai ser um vetor que tem essa direção e esse sentido. Então tá aqui, ó, vetor, essa direção e esse sentido. Então imagine que a gente tem um sistema de coordenadas x e y aqui, que o x é horizontal e o y é vertical, e a gente tem um outro sistema de coordenadas que a gente pegou ele e colocou um ângulo aqui, ó. Ele não está no mesmo, ele é um outro sistema com um certo ângulo, né? Se a gente simplesmente deslocar, o vetor sempre pode ser desenhado na origem. Então, simplesmente transladar para cima ou para baixo o nosso sistema tradicional de x na horizontal e y na vertical, o vetor sempre pode ser desenhado na origem e fica a mesma coisa, não vai mudar. Agora, por outro lado, se a gente pega um sistema que tem um ângulo, que tem uma certa angulação, não importa onde a gente coloque, o vetor A vai ser o mesmo. Só que a gente vai poder comparar as componentes. Ó, imagine aqui, ó, nesse sistema x e y, a componente x ao quadrado somada com a componente y ao quadrado vai dar um módulo do vetor A. Ou seja, vai dar essa hipotenusa. Por outro lado, num outro sistema de coordenadas aqui, x', y', o ax' ao quadrado, somado com o ay' ao quadrado, também vai dar o mesmo módulo A. São dois triângulos retângulos equivalentes, porque eles têm a mesma hipotenusa. Agora, para a gente comparar o ângulo, a gente pega assim, ó, esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo tradicionalmente utilizado do eixo x para descrever o vetor A, a gente vai usar no outro sistema de coordenadas, a gente vai usar um θ'. Um θ', então a gente vai estar relacionado com o θ tradicional do eixo que a gente costuma utilizar, a menos somado de um ângulo que dá o ângulo entre os dois eixos aqui. Então esse ângulo de abertura entre os dois eixos aqui. Então você vê que tem uma relação direta entre os dois sistemas. E como eu falei, se a gente fosse pegar um sistema que ele está aqui, ou está mais para a direita, para a esquerda, ou mais para a direita, ou mais para cima, ou mais para baixo, o vetor sempre vai poder ser desenhado como partindo da origem e a gente fica com o mesmo sistema. Com o ângulo, a gente tem essa transformação apenas no ângulo, mas as componentes sempre vão dar o mesmo módulo, porque afinal de contas é o mesmo vetor. Então o fato é que as relações entre os vetores, quando a gente vai somar componentes, fazer uma soma de vetores independente do sistema de coordenadas, a gente vai ter as mesmas operações. Não importa se a gente está no sistema xy ou no x', y'. A soma de vetores sempre vai ser a mesma operação. Então, as leis físicas elas também dependem do sistema de coordenadas escolhido. Então, não importa qual é o sistema de coordenadas, se a gente for analisar um movimento retilíneo, o movimento retilíneo vai depender do sistema que a gente escolher, mesmo com ângulo ou em qualquer posição que a gente pegar. Então, qualquer sistema de coordenadas que a gente pegar,
a álgebra vetorial, ela vai ser a mesma. Então ela é uma ferramenta tão poderosa que independe do sistema que a gente pega, porque a gente sempre vai ter uma correlação entre vários sistemas, né? Se a gente quiser fazer uma mudança de sistema de coordenadas, e de fato as leis físicas não se alteram. As leis físicas vão ser as mesmas independente do sistema que a gente pegar, porque a álgebra vetorial é a mesma. Né? Então essa aula é bem rapidinha, só para falar dessa liberdade que a gente tem de escolher o nosso sistema de coordenadas. A gente simplesmente vai dizer, dado tal sistema de coordenadas, a gente vai descrever o sistema, né? Então a gente pode começar a descrever um movimento de queda livre a partir do chão ou a partir da posição de lançamento, se ela não for no chão, ou de qualquer posição no espaço. A gente sempre vai ter o mesmo comportamento de um movimento uniformemente variado, né, com aceleração para baixo. Então, na próxima aula, o que a gente vai ver? A gente já viu, então, a soma de vetores, a subtração de vetores, essa correlação com leis físicas, né, que é independente do sistema de coordenadas, e a partir de agora a gente vai ter uma sequência de 3 aulas, eu resolvi dividir a parte de multiplicação de vetores em 3 aulas. A gente vai falar da multiplicação de um vetor por um escalar, depois a gente vai falar de um vetor por um vetor com um produto escalar e depois de um vetor por outro vetor com um produto vetorial. É muito importante a gente compreender a diferença entre esses 3 tipos de multiplicação de vetores, porque cada um deles vai ter uma consequência física diferente, uma consequência matemática diferente. Ok? Então com isso a gente encerra a aula de hoje, lembrando que a gente está construindo ferramentas para estudar o nosso mundo, a nossa natureza, né? Se vocês ainda não se inscreveram no meu canal, se inscreve lá, aproveita e já me segue lá no Instagram, que eu posto outros conteúdos lá, também eu falo um pouquinho de astronomia, da história da ciência, então no Instagram tem conteúdos um pouco diferentes. E com isso a gente encerra a aula de hoje, desejo para vocês um ótimo estudo. Forte abraço, até mais!